Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Aqui é o professor André Amaral. Bom, a nossa ideia com essa análise é mergulhar fundo e construir uma base super sólida, acadêmica e totalmente objetiva para entender o islamismo. Nós vamos desvendar juntos as raízes históricas, os princípios fundamentais e, claro, a cultura riquíssima que compõe uma das maiores religiões do nosso planeta. Então vamos começar? Para a gente não se perder e diminuir um pouco a carga cognitiva, eu dividi nosso roteiro em 6 partes principais. 1. Origens na Península Arábica. 2. Maomé e a Revelação. 3. Égira e o Primeiro Estado. 4. Os 5 pilares do Islã. 5. Sunitas, xiitas e ibaditas. E por fim, o número 6, o Islã no mundo moderno. Ter esse mapinha mental claro vai ajudar todo mundo a absorver as informações de um jeito bem mais tranquilo, tá? Certo, entrando na seção 1, Origens na Península Arábica. Para entender qualquer grande movimento, a gente precisa saber de onde ele veio, certo? E logo de cara, é essencial a gente ancorar o nosso vocabulário. Olha que fascinante a raiz dessas palavras. Islã significa literalmente submissão a Deus. E essa palavra vem do termo árabe salam, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que significa paz. Seguindo essa mesma lógica, o termo muçulmano que vem de muslim significa simplesmente aquele que se submete a Deus. Ou seja, a própria língua já nos conta que a essência aqui é buscar a paz por meio dessa submissão. E todo esse movimento nasceu na Península Arábica. Imaginem o cenário antes do Islã. A região era cheia de tribos diferentes, a maioria praticava o politeísmo, adorando vários deuses locais. No meio disso tudo, a gente tinha os Quraishitas, que eram comerciantes extremamente poderosos. Eles controlavam as rotas de caravanas que passavam por cidades super estratégicas como Meca e Medina. Foi exatamente nesse caldeirão cultural e comercial que o Islã apareceu, trazendo uma mensagem de monoteísmo absoluto que bateu de frente com tudo que existia ali. Avançando para a seção 2, Maomé e a Revelação. Vamos focar agora na figura que está no centro dessa religião. Para organizar a cabeça, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. A história começa em 570 d.C., quando Maomé nasce na tribo dos Quraishitas lá em Meca. Ele ficou órfão bem cedo, mas cresceu para se tornar um comerciante super respeitado, famoso pela honestidade dele, sabe? Aí damos um salto para o ano 610, que é o marco da primeira revelação. Depois temos a Égira, em 622, e o retorno a Meca, em 630. Para a fé islâmica, Maomé não é apenas um líder, ele é o último e definitivo mensageiro de Deus. Mas voltando um pouquinho, o que rolou de verdade naquele ano de 610? A tradição conta que Maomé estava num retiro espiritual profundo, isolado na caverna de Hira, quando o anjo Gabriel apareceu para ele. Esse evento ficou conhecido como a Noite do Destino, e foi literalmente a faísca de tudo, pessoal. Foi aí que começaram as revelações divinas que juntas formariam o livro sagrado que a gente conhece como o Alcorão. E é muito importante a gente entender como os muçulmanos enxergam esse livro. O Alcorão não é visto apenas como um livro inspirado, mas sim como a palavra literal e inalterável de Deus, que em árabe chamamos de Alá. E detalhe, ele não caiu pronto do céu de uma hora para outra. As revelações aconteceram aos poucos, ao longo de 23 anos, e depois foram compiladas em 114 capítulos que eles chamam de suras. Até hoje, sendo recitado em árabe, o Alcorão é o guia máximo de vida, cobrindo não só a espiritualidade, mas também leis e regras morais bem rígidas da sociedade. Vamos para a seção 3, Égira e o Primeiro Estado. É aqui que o Islã deixa de ser apenas um grupo perseguido e se torna uma força política. No ano de 622, acontece um evento que é um verdadeiro divisor de águas, a Égira. Basicamente, Maomé e os primeiros seguidores dele estavam sofrendo uma perseguição brutal em Meca, então eles precisaram fugir de forma estratégica para a cidade de Medina. O impacto desse movimento é tão gigantesco para a comunidade que o calendário islâmico começa a ser contado a partir desse exato ano, literalmente o ano 1 para eles. E quando eles chegam em Medina, a mágica acontece. Surge a primeira comunidade muçulmana totalmente estruturada. Maomé cria ali um Estado de verdade, juntando a liderança religiosa com a organização política e civil. Tudo baseado naquelas revelações do Alcorão. Isso foi um feito notável para a época, porque ele conseguiu unir várias tribos árabes que antes viviam em guerra, mas que agora estavam conectadas por uma mesma fé e identidade. Fortalecidos por esse novo estado em Medina, o ano de 630 marca o grande retorno a Meca. E foi uma conquista pacífica. Os ídolos dos antigos deuses foram todos destruídos, e a Kaaba, essa estrutura em formato de cubo com a pedra negra incrustada, foi purificada e se tornou o coração espiritual do Islã.
A tradição teológica diz que a base original dela foi construída pelo profeta Abraão e seu filho Ismael, o que reforça essa conexão super antiga com o monoteísmo. Entrando agora na nossa seção 4, os 5 pilares do Islã. Essa é a parte prática, o dia a dia de como a fé é vivida. Como o próprio nome diz, esses são os alicerces, aquilo que sustenta a religião inteira. O primeiro é a Shahada, que é a declaração de fé nua e crua. Afirmar que não existe outro Deus além de Alá e que Maomé é seu mensageiro. Esse é o pilar central. A partir daí, a gente tem o Salat, que é a oração, o Saum, que é a disciplina do jejum no Ramadã, o Zakat, que é a caridade obrigatória, e o Hajj, que é a grande peregrinação. Vamos ver como alguns deles funcionam na vida real. Olhando de perto para o Salat, o Islã exige 5 orações obrigatórias todos os dias. E o mais interessante é que não importa onde o fiel esteja no planeta, seja no Brasil, no Japão ou na África do Sul, ele sempre vai se voltar fisicamente na direção da Kaaba, lá em Meca, para rezar. É um sistema brilhante, né? Cria uma conexão diária e constante com Deus, dando um respiro no meio da correria maluca do cotidiano. Outro pilar sensacional de analisar é o Zakat. A ideia aqui é justiça social na prática. Todo muçulmano que tem condições é obrigado a doar uma porcentagem da sua riqueza acumulada para quem precisa. Academicamente, isso é visto como um mecanismo de purificação do dinheiro. Basicamente, impede que a pessoa acumule riquezas de forma egoísta, ignorando o bem-estar da sua própria comunidade. E claro, temos o Hajj, a peregrinação anual até Meca, que todo muçulmano com meios físicos e financeiros deve fazer pelo menos uma vez na vida. Sabe o que é mais legal nisso? Todo mundo veste a mesma roupa, trajes brancos super simples, não tem grife, não tem status social. O CEO de uma empresa bilionária veste exatamente a mesma coisa com um trabalhador rural. Isso simboliza a igualdade absoluta de todos perante Deus e reforça a Umma, que é o nome dado à comunidade muçulmana global. Passando para a seção 5, sunitas, xiitas e ibaditas. A gente precisa falar daquele momento histórico onde as coisas ficaram politicamente bem complexas e divididas. No ano de 632, o profeta Maomé faleceu. E aí surgiu um problemão. Quem vai liderar a comunidade agora? A grande maioria, cerca de 90% hoje, apoiou um companheiro próximo de Maomé chamado Abu Bakr. Eles viraram os sunitas, e no geral têm uma interpretação um pouco mais flexível da religião. Mas um grupo menor, que hoje representa uns 10%, bateu o pé dizendo que a liderança tinha que ficar na família de Maomé, apoiando Ali, que era genro dele. Esses são os xiitas, que costumam ter uma visão mais rígida das leis islâmicas. E, a título de curiosidade, existe também um grupo bem minoritário, os ibaditas, com uma abordagem um pouco mais moderada, que ficam ali pela região de Omã. E, finalmente, seção 6, o Islã no mundo moderno. Como toda essa bagagem histórica que a gente acabou de ver se traduz no nosso mundo de hoje? Bom, o impacto de tudo isso é absurdo. Dá uma olhada nesse número, 1,8 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas. O islamismo é hoje a segunda maior religião do mundo. É uma escala demográfica gigantesca, o que significa que essa religião tem uma influência não só espiritual, mas uma força social, econômica e política inegável em escala global. E como essa galera toda está espalhada pelo mapa? Se a gente olhar a distribuição global, os sunitas são a grande maioria em quase todo o Oriente Médio, no norte da África e tem uma presença massiva no Sudeste Asiático, em países como a Indonésia. Por outro lado, as concentrações de xiitas são maioria super importantes em países-chave do cenário geopolítico, como o Irã, o Iraque e também formam grupos bem fortes no Líbano. Outro ponto super debatido na atualidade é o papel da mulher, e, de forma acadêmica, é um tema com muitas nuances. Se formos aos textos, o Alcorão estabelece claramente os direitos e a igualdade moral e espiritual entre homens e mulheres perante Deus. Porém, ele também descreve papéis sociais bem específicos e diferentes dentro da estrutura familiar. O grande desafio hoje é analisar como essa igualdade espiritual nos textos sagrados acaba muitas vezes esbarrando em realidades culturais e políticas mais patriarcais em algumas partes do mundo contemporâneo. E com isso, turma, a gente encerra a nossa jornada teórica de hoje. Nós passamos pelas rotas comerciais, entramos na caverna de Hira, acompanhamos o nascimento de um Estado e deciframos os pilares e as grandes divisões da fé. Tudo isso revela uma estrutura formidável e super complexa. E a provocação final que eu deixo para vocês refletirem é essa. Depois de entender todos esses fatos e origens, como essa base profunda transforma o nosso jeito de olhar para a vida desses quase 2 bilhões de muçulmanos espalhados pelo mundo hoje. Nunca deixem de buscar conhecimento, continuem questionando e tentando entender as nuances do nosso mundo. Espero que essa nossa análise tenha aberto a mente de vocês.
Um grande abraço do professor Amaral e até o nosso próximo estudo.